Olá, querida aluno do EJA, seja muito bem-vindo à nossa videoaula. E agora vamos continuar a correção das atividades do primeiro bloco, ok? De português. E esteja com caneta e papel aí, vamos arregaçar a manga e vamos lá. Vamos aprender bastante nesse tempo, pessoal. Solta a vinheta. E é isso aí, querido aluno do EJA. Agora vamos para a questão 7. Vamos lá. Questão 7. Vou ler com vocês. No texto 2, no trecho, mas ela acabou perdendo, linha 15, entre parênteses. A palavra destacada substitui A. Ana Karine, B. Mãe, C. Filha ou D. Direção da escola. Então vamos lá, vamos ver com atenção aqui. Não é nada tão complicado assim, mas exige concentração e interpretação de texto. Olha aqui. Mas ela acabou perdendo. Ela acabou perdendo. Quem perdeu? Ele dá o texto e dá a linha 15. Então vamos voltar ao texto, vamos contar até a linha 15. Eu vou pegar o auxílio de um lápis para que facilite a contagem aqui. Vamos lá? Olha só. Você acaba contando, vai dar aqui quase na última linha do penúltimo parágrafo. E você com certeza já encontrou. De acordo com a tal mãe, o dinheiro foi dado à filha, mas ela acabou perdendo. Ela quem? A filha acabou perdendo. Então a mesma coisa que a questão 6, a questão de você ler toda a questão, todo o contexto. Então, antes não somente você localizar a resposta, mas você ler o contexto que essa resposta está inserida e você vai conseguir achar as informações necessárias. Então, a resposta certa é a alternativa C, filha. Agora vamos para a questão 8 ainda nessa pegada. De acordo com o texto 2, o dinheiro encontrado pela menina pertencia a quem? A. A direção da escola. B. A mãe de uma aluna. C. Ao colega de classe. Ou D. Ao professor de história. Uma questão de interpretação. E vamos voltar à mesma linha 15 que nós estávamos lá antes. Olha só. De acordo com a tal mãe, o dinheiro foi dado à filha, mas ela acabou perdendo. De acordo com a tal mãe, o dinheiro foi dado à filha. Se foi dado à filha, o dinheiro era da mãe. Né? E depois você, lendo o parágrafo seguinte, você tem essa confirmação. De acordo com o professor, a mãe chorou bastante e recebeu o dinheiro que a Ana Karine encontrou. Então o dinheiro não era da direção da escola, não era do colega de classe, tampouco do professor de história, mas a alternativa correta é a alternativa B. O dinheiro é da mãe de uma aluna. Okay? Vamos agora para a questão 9. No texto 2, o trecho que revela uma opinião é A. A honestidade ainda vale a pena? A linha 1 e 2. B. A criança então foi levada de sala em sala? Linha 11. Alternativa C. Duarte, o professor, ainda contou que toda a história foi solucionada? Linha 13 do texto 2. D. Uma mãe foi à escola desesperada em busca de um dinheiro. Linha 14. Bem, qual revela uma opinião? É muito interessante, né? Todos eles narram fatos, narram coisas que aconteceram nessa história, narram circunstâncias que aconteceram. A criança ela foi levada de sala em sala, de acordo com a linha 11, sim. O Duarte, o professor de história, contou que a história foi solucionada. Sim, a linha 13, isso é um fato. Uma mãe foi à escola desesperada em busca de dinheiro, linha 14. Sim, isso é um fato. Ou seja, a letra A, que eu deixei por último, a honestidade ainda vale a pena. É uma opinião pessoal, porque se vale a pena ou não vale, bem, aqui são todos fatos, mas isso é uma opinião da pessoa que escreveu. Né? Aliás, de uma pessoa que escreveu, não. Do professor de história, no desabafo dele. Ó. Apesar do senso comum dizer que é preciso levar vantagem em tudo, a honestidade ainda vale a pena. Com esse desabafo, o professor de história contou a essência da palavra e assim vai por sequência. Então, essa é uma opinião pessoal do professor de história, Fernando Duarte. Nós vimos aqui.
Muito bem. E agora vamos para a atividade 5. E vamos colocar aí na tela para vocês verem. E vocês acabaram de ver essa atividade 5, ela é uma charge, né? Uma charge. Ela é bem pequenininha, né? Foi projetei para vocês, né? Essa aqui do cachorrinho. Aliás, tem um cachorro nela. E esse texto faz uma crítica, tá? Então ele é um texto não verbal, é um texto, ele faz uma crítica. E tem 4 opções, ele pergunta para você, querido aluno do EJA, qual é a crítica que ele faz. A gente vê um homem com um celular, uma mulher com um celular, aparentemente um casal, um bebê num carrinho de bebê com um celular, o pai com uma mão no carrinho, uma mão no celular e um cachorro andando com o celular também. Esse texto faz uma crítica. A crítica é a falta de cuidado com as crianças pequenas. B, ao uso excessivo de aparelhos celulares. C, aos cuidados excessivos com os cachorros. D, as famílias com poucos filhos. Bem, é muito claro, tá? Então a gente tem que ter cuidado com as pegadinhas. É a falta de cuidado com as crianças pequenas? Bem, se você for ver aqui, apesar que o pai está com uma mão no telefone e uma mão no carrinho, né, que seria uma falta de cuidado, não é o que a gente tem que analisar a imagem completa, a imagem como um todo, tá? Não somente isso. Então, analisando a imagem como um todo, realmente, o pai está com uma mão só e uma mão que está no telefone. É uma falta de cuidado com uma criança pequena? Sim, mas vamos analisar o todo. Todos têm celulares aqui. Até quem tem celular é uma criança de berço, né? Uma criança levada no carrinho de bebê, e um cachorro. Um cachorro tem um celular também. Então a gente vê que encaixa perfeitamente com a B. E eu tenho certeza, aluno, que você colocou a B na sua casa, aí quando você fez a atividade que você pegou. B, ao uso excessivo de aparelhos celulares. Então perfeitamente essa se encaixa. C, aos cuidados excessivos com o cachorro. Não, tem um cachorro ali, tá? O cachorro ganhou um celular, né? Um cuidado excessivo com o cachorro. Lembrando, a mesma questão da criança pequena. A gente tem que analisar a imagem, o texto não verbal, de uma maneira completa, tá bom? E as famílias com poucos filhos. Não tem como afirmar isso, tá? Não há como afirmar, dentro desse aspecto, não há como afirmar essa sentença que é a letra D. Então a letra B, B de bola, se você colocou a letra B, você acertou, tá bom? Agora, aluna, nossa última questão, atividade 6. Então, é uma análise de uma poesia. O nome da poesia é O Vento, de Cecília Meirelles. E agora, ela tem 5 questões sobre essa poesia. Ok? Então, essa aqui que está aqui, ó. Essa que nós acabamos de realizar. E agora essa. E nessa que acabamos de realizar, é uma interpretação de poesia. É um pouco mais difícil às vezes, meus queridos alunos, porque a poesia ela apresenta uma linguagem figurada, ela apresenta uma linguagem subjetiva, ela brinca com as palavras, então a gente tem que estar atento a toda essa grande gama, toda essa grande vasta possibilidade de interpretação. Na poesia, às vezes, usa muita figuras de linguagem, palavras que expressam coisas, como posso explicar? Palavras que expressam mais de um significado, talvez, como efemeridade, como pleonasmo, como eufemismo. Então são palavras muito assim que temos que estar atentos à interpretação, mas vamos fazer juntos, ok? Número 1, marque um X, marque com um X os recursos empregados no texto que caracterizam um texto poético, ok? Verso, descrição, argumentos. Descrição, rimas, diálogos e ação de personagens. Rimas, estrofes, linguagem figurada ou o fato de ser assinado por um poeta. Então vamos analisar alternativa por alternativa. Não sei qual você marcou, mas vamos caminhar juntos nessa jornada. Vamos lá. Versos, descrição e argumentos. Nesse caso, versos, descrição e argumentos, argumentos não é uma coisa que nós vemos na linguagem poética. Analisando aqui, aluno,
versos, descrição e argumentos. Verso, descrição e argumentos. Versos, ok, a poesia ela possui versos, ela possui essas linhas, a essas linhas damos o nome verso. Descrição, bem, está descrevendo algo? De certa forma, está descrevendo, assim, está descrevendo uma situação, um ambiente, um cenário, mas não é uma característica descrever algo. Porventura, essa do vento, ela descreve algo, mas não é uma característica descrever sempre. Às vezes vai ficar subjetivo, como eu falei no começo, talvez fique meio aberto. Okay? E argumentos. Os argumentos, ele vai mais para uma linha de um texto dissertativo, um texto onde nós colocamos uma tese, temos o tema, a tese, e ali a gente temos nossos argumentos, uma conclusão. Então vai mais para isso. Então essa não se encaixa muito bem, apesar de possuir versos, ok? Então se você tiver com dúvida, dá uma, sabe, pode ser que seja essa, pode ser que não. A segunda, descrição, rimas, diálogos e ação do personagem. Descrição, bem, pode ter descrição, ok? Existe o texto descritivo, que é um texto diferente da poesia, mas a poesia pode descrever. Essa aqui, no caso, descreveu, porém não é um fator de toda a poesia. Então toda a poesia vai descrever? Não. Uma descreveu, ok. Se uma descreveu, todas vão descrever? Não. Tá? Então vamos lá. Rimas, ok, rimas é da poesia. Diálogos e ação da personagem já não é. Diálogos, talvez de um conto, uma crônica, e a ação de personagem vai muito mais para um conto, uma ficção. Beleza, vamos para a próxima. Rimas, estrofes, linguagem figurada. Essa sim, querido aluno. Se você colocou essa, você acertou, porque rimas, ok? É uma característica da poesia ter rimas. Estrofes, muitas das vezes, como ela é organizada. Linguagem figurada, isso é muito importante. Uma linguagem que não é tão objetiva. E a última, o fato de ser assinado por um poeta. Apenas porque foi assinado por um poeta, não significa que é uma poesia. Certo? Porque um poeta, ele pode escrever poesia. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.